Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de Televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de Televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família. Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da Família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações. Você que nos acompanha já sabe que é tradição aqui no Sobre Isso trazermos cursos, ideias e inovação. E para você que não conhece ainda, nós temos o prazer de apresentar a Tupperware. E nós temos um case de sucesso para te contar, que é a história da Ivanilda, que por 3 décadas conquistou o seu desenvolvimento financeiro, trazendo sustento para sua casa através desse produto, que é a Tupperware, que certamente você conhece ou já tem aí na sua casa. Sabendo da importância de ter produtos de qualidade em casa, como você já deve ter, você também tem a oportunidade de ter uma alternativa de renda imediata. Além disso, a marca Tupperware, que está no mercado há quase 5 décadas, oferece a oportunidade de ganhos extras e premiações para as vendedoras. Eu vou deixar aqui o telefone da Ivanilda para que você possa conhecer melhor essa experiência com os produtos Tupperware. Olha que peças maravilhosas! E tem a linha freezer, a linha micro-ondas e tudo com garantia de 10 anos. Não perca tempo e contacte já! Boa tarde, eu sou a Josi Cozempa e está começando mais um Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta-feira, aqui na Rede Cinturão Verde de Televisão, comigo todos os dias às 14 horas. No Sobre Isso de hoje, recebemos Valber Guimarães Júnior, fundador da CFM em 1988, a figura central da comunicação local. Valber é diretor administrativo da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Atua também em um portal digital de atualidades e opinião e traz uma trajetória que passa por Maranhão, Brasília, Espírito Santo e Paraná. Casado há mais de 40 anos, pai de Valber Neto, João Vitor e Ana Flávia, ele vem compartilhar conosco memórias dos bastidores de Brasília, a herança política do pai e a construção da comunicação regional. Dizem que algumas pessoas não apenas assistem à história, elas vivem dentro dela. É o caso do nosso convidado de hoje. Valber Souza Guimarães Júnior nasceu no Maranhão, estudou e cresceu em Brasília, passou pelo Espírito Santo e fincou a sua história no Paraná. Em 1988, fundou a CFN, emissora que se tornou referência em Cianorte e que ajudou a formar novas gerações de comunicadores na região. Desde jovem, Valber esteve próximo aos bastidores do poder. Acompanhou o trabalho do pai, o ex-deputado Valber Guimarães, conviveu com lideranças nacionais e testemunhou episódios marcantes da redemocratização e inclusive a memória política da época do presidente Tancredo Neves. Lembranças que marcam a sua formação cívica e editorial. Ele lembra que o pai era próximo de Tancredo e que na intimidade o chamavam de Tancredinho. Na radiodifusão, Valber ocupa o cargo executivo na AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, onde atua na defesa técnica e institucional das emissoras do estado. Essa atuação institucional dá a ele uma visão ampla sobre o futuro do rádio, a digitalização das estações e a formação de novos comunicadores. Valber também desenvolve um trabalho em um portal digital voltado a atualidades e opinião.
um braço digital que complementa a atuação na rádio, permitindo debates mais aprofundados, curadoria de conteúdo e parceria com veículos maiores para ampliar o alcance nacional. No plano pessoal, são mais de 40 anos de casamento e 3 filhos que seguem trajetórias profissionais distintas: engenharia, direito e psicologia. Um retrato do compromisso familiar e da responsabilidade social que marcam a sua atuação pública. Hoje queremos ouvir do Valber como foi crescer nos corredores de Brasília ao lado de um pai que teve um papel ativo na política nacional. Quais fatos da transição democrática ele testemunhou pessoalmente? E como a CFM ajudou a fortalecer o jornalismo local e quais são, na visão dele, os caminhos da rádio frente à revolução digital? E por fim, quais as lições ele traz como imprensa para as novas gerações que se formam em Cianorte? Valber, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui no Sobre Isso. Valber, você conviveu com políticos, ministros, articuladores de todo o país. Qual a experiência mais marcante que você viveu nos bastidores de Brasília? Olha, eu tive momentos muito difíceis, sabe? Meu pai foi relator da CPI da corrupção em 77, ditadura militar. Fatos que a gente não podia contar. Foi uma experiência muito forte na minha família. Meu pai foi ameaçado de morte várias vezes. A minha irmã teve uma tentativa de sequestro. Eu fui seguido de carros inúmeras vezes. Arrombaram meu carro, botaram cocaína e tentaram montar um flagrante para me prender. E por aí vai. Foi uma época muito difícil. Sabe qual é a chance que a gente tinha de comunicar isso para as pessoas? Nenhuma. Tá? Num determinado dia, em 77, meu pai estava numa casa ali no Mandacaru e o vizinho, uma da filhinha dele, de 7, 8 anos, lá em casa falou: ó, tem um pessoal ali que está naquela Brasília na esquina, tá cheio de arma dentro da Brasília. Tá? A gente logo entendeu que era uma ameaça real à vida do meu pai. Ele botou um boné, tocou de roupa com o motorista foi para a sala, de terno e gravata, lendo jornal. Meu pai saiu de carro, foi no 4º Batalhão, em Maringá, que eles foram extremamente ágeis, correram lá, prenderam em flagrante 3 cidadãos armados até os dentes, na porta de casa. A investigação comprovou que aqueles caras já tinham recebido a metade do dinheiro para matar meu pai. Eu estou falando de 1977. E me revolta profundamente quando as pessoas querem reconstruir a história. Não, a história do golpe militar foi terrível. Foi de arbítrio, foi de tortura, foi de perseguição e falta de liberdade de expressão. É preciso falar isso sempre que possível, com todas as letras. A gente sentiu isso, a gente percebeu isso. Então foi um momento muito difícil. E o momento crítico nem foi esse. O momento crítico foi de um outro deputado, que eu tenho profunda admiração, o deputado Hélio Duque, que era os dois em linha da frente da CPI da corrupção. O Hélio Duque tinha uma garotinha de 7 anos que estava na escola, só que ele quer em Brasília. Às 10 da manhã, vai num carro igual o carro da Câmara, que era um carro preto, um Opala, de 4 portas, preto, entra na escola e pede para levar a criança embora com um cartão do deputado. Falou: ó, deputado tem que viajar para Londrina, eu vim buscar a filha dele, pode ligar para ele para confirmar. Cara, era um carro oficial da Câmara, com gente bem trajada. Claro que entregaram a menininha. Meia hora depois, o Hélio Duque está lá, a gente foi todo mundo convocado lá para ver. O Hélio Duque chorando desesperado, porque eles deram 3 horas para eles desistirem da CPI, ou a filha dele não aparecia. Falou: olha, vai aparecer boiando no lavo. Tá? Às 3 da tarde, o Hélio Duque e meu pai e mais uns 4, 5 deputados vão no Aureliano Chaves, então o vice-presidente, para fazer um acordo e encerrar a CPI da corrupção com 10 casos de corrupção amplamente comprovados. O do Correia, que foi esse cara que foi o autor intelectual desse atentado, que a única punição que ele teve, ele foi obrigado para a reserva. E você sabe que militar vai para a reserva promovido. Ganhou uma estrela a mais, não sei quantas ele tinha, mas ele ganhou uma estrela a mais e foi para casa com honras e glórias. Então, quando a gente vê agora general indo para a cadeia, a gente tem que entender que não tem polaridade política, não tem reação política. Sabe o que tem? Tem democracia e respeito ao cidadão. Porque a gente está aqui falando o que quer, porque todo esse processo de redemocratização custou suor e sangue de muita gente. E por isso eu me recordo desse episódio 77, porque ele é extremamente marcante na minha vida. Claro que teve vários outros episódios. Eu lembro de fechar o Congresso em 77,
O exército brasileiro isolou o Congresso porque eles estavam votando a reforma do judiciário e fechou o Congresso Nacional sem que a imprensa pudesse botar uma foto. Até a Veja foi censurada naquelas edições porque não pôde ter cobertura do exército cercando o Congresso e exigindo que o Congresso não aprovasse a reforma do judiciário em 77. E como o Congresso insistiu em fechar, fechou-se o Congresso e cassou 4 deputados. 4 deputados foram cassados para servir de exemplo para que os demais calassem a boca e se submetessem ao comando do regime militar. As pessoas, quando falam em regime militar, não têm noção do que foi isso. Tá? Basta que a gente largue os fakes das redes sociais e busque um pouquinho de cultura nos livros de história ou mesmo numa pesquisa na internet. É muito importante entender o contexto em que algo acontece. E isso tem profunda marca na minha trajetória. Eu sei o que foi e eu luto sempre que posso para que o arbítrio seja expurgado de vez da nossa vida e que as pessoas tenham todo o direito de falar o que lhe é conveniente. Essa é a postura da CIA, todo mundo que é de Cianorte sabe disso. Na CIA, a verdade prevalece. Nosso compromisso é com o bem dos outros. Essa é uma luta que, inclusive, vive-se hoje, né? Poder falar o que realmente a gente gostaria de falar. Né? Em algumas situações não é tão fácil, né? Pode existir ainda, de certa forma, uma reclusão nesse sentido. É necessário ter um pouco de cuidado quando se trata ainda do meio político atualmente. Claro, a responsabilidade é tudo. A gente tirar o ódio das nossas relações políticas é uma tarefa difícil, porque está latente, ele está no ar. Todo o sistema conduz a uma polaridade que interessa a ambos os lados. Tá? E essa leitura cruel que a gente tem da cena política nos induz a ter posturas terríveis. Tá? Muitos de nós brigaram com irmãos, com os pais, com os amigos, sim, por causa de políticas, e sem perceber que, na verdade, são faces diferentes da mesma moeda. Porque não tem salvador da pátria. Nós precisamos reconstruir as relações políticas, o ordenamento político e até o modelo político para que a gente tenha um país decente. Porque senão a gente vai ficar trocando A por B, B por A, e eles vão assumir quando estão lutando apenas para se manter no poder. Essa é uma grande verdade, né? Ô, Valber, a família ajudou a construir parte da história política e comunicacional da cidade. Qual contribuição você considera a maior da sua trajetória? Dessa trajetória toda familiar? Olha, na verdade, eu estive eu tinha comigo uma convicção, tá certo? Política não é herança. Política não se faz por hereditariedade. É uma construção. É uma construção. Eu me recusei a disputar eleições enquanto meu pai tinha mandato, porque o meu mérito era zero, tá certo? Meu único mérito era ser filho de um político. Eu não aceitei cargo público porque também não era mérito. Eles estavam nomeando o filho do deputado. Não havia nenhum reconhecimento de nenhuma coisa que eu tivesse feito. Então, isso foi uma coisa que meu pai me ensinou. Não pegue carona na política. Se você quer fazer política, se você quer construir uma carreira, se você quer ter um posicionamento que as pessoas respeitem, faça por merecer esse respeito. O pegar carona na família nunca fez parte das nossas deliberações. Isso era um compromisso familiar. Quando meu pai se afastou da política, até aquele momento eu nem mesmo tinha mudado de partido. Onde meu pai estivesse filiado, eu também estava, no MDB, no PMDB. Quando meu pai parou de fazer política, aí eu comecei a tomar as minhas decisões de acordo com o meu posicionamento, que não era integralmente igual ao meu pai. Eu tive total respeito a todas as suas posições, o que não quer dizer que eu concordasse com ele em todos os momentos. Eu lembro o primeiro episódio marcante do meu pai no Brasil, ele foi o principal líder de combate ao divórcio. Quando se tentou implantar o divórcio no Brasil, o meu pai era o grande nome indicado pela Igreja Católica para combater a possibilidade de divórcio. E o Nelson Carneiro era o grande defensor do divórcio. É claro que eu não concordava com meu pai. Eu tinha 15, 20 anos e eu achava que privar as pessoas de ter outra chance de escolher correto, porque o casamento era uma coisa muito complicada. Se você pegar a geração dos nossos avós, eles casavam com 15, 16, 17 anos. A minha mulher casou com 17, 18 anos. E a nossa geração era assim. Muitas das pessoas que casaram, até por pressão social, não estavam prontas, não conheciam os seus pares o suficiente. Então, eu sempre defendi que o divórcio fosse uma alternativa. E meu pai foi o principal líder contra isso. É claro que eu fui solidário a ele, mas eu não concordava. Várias vezes, em vários momentos, eu discordei. Vários momentos, a minha postura era mais
moderna, mais contemporânea, para usar uma expressão suave. Sim, claro, tivemos conflitos, mas esses nunca foram externados. Toda a discussão política que eu tive com meu pai foi dentro de casa. Na porta para fora, extremamente solidário, mesmo que não concordasse. E tive a oportunidade de discutir muitas coisas, inclusive com o doutor Tancredo. O doutor Tancredo, numa reunião de 15 deputados, que eu fiquei completamente revoltado, ele falou: vamos entrar no Congresso e vamos fazer o que o governo pede. Não vamos aprovar a reforma judiciária, porque o país não está pronto para esse confronto, não é a hora do confronto. Tá? E, claro, todo mundo se posicionou contra o Tancredo, meu pai, inclusive eu. Eu também falei: doutor Tancredo, a primeira vez que o senhor não convenceu as pessoas. E as pessoas foram lá, e aquela votação foi uma tragédia para a democracia, porque atrasou em meia dúzia de anos o processo de democratização. Teve um recrudescimento, os militares perceberam que tinha que ser mais lenta e mais gradual a abertura. Então, esse tipo de leitura que a minha vivência, a minha presença próxima desse fato me permitiu, marcou muito da minha trajetória pessoal. São lições que você não esquece. Ô, Valber, é muito importante você trazer o legado do seu pai, mas nós gostaríamos também de trazer aqui para o nosso público, que aliás já conhece muito bem, que você tem deixado um legado para a Cianorte, para a região. E na sua opinião, qual é o impacto da CIEPM no desenvolvimento de Cianorte e no Noroeste do Paraná? Olha, eu vou ser bem franco com você. Eu acho que as pessoas demoraram demais para entender o Cianorte. Porque eu vim com todo esse espírito contestador, com toda essa experiência política, numa cidade que era extremamente provinciana. Tá? A gente tinha um modelo político coronelista. Certo? Quando eu cheguei em Cianorte, falei: não pode ser assim. As pessoas têm que ter liberdade para falar. Eu tinha um microfone, eu tinha oportunidade, eu tinha o compromisso de dar as respostas que a população não tinha acesso para situações que eu não me conformava. Dessa forma, eu tive embates sérios com o Flávio Vieira, que é um querido amigo hoje, mas a gente teve embates sérios porque havia desmando da administração, e eu vou falar com todas as letras. Não existe administração 100% honesta. Existe chefes de executivo bem intencionado. Sabe qual é o bem intencionado? Não é aquele que impede que haja corrupção, porque ela sempre vai existir. É aquele que combate. É aquele que toma providências para que isso não ocorra. E eu tive que ter providências enérgicas na administração do Flávio, do Ed, do Bongiorno e até agora do Marcos, e todos os prefeitos que passaram, eu tive que ter posições contundentes de reclamações. Foram com todos eles sempre, nenhuma vez eu usei o microfone da CIA sem conversar pessoalmente com nenhum deles. O Flávio, o Ed, o Bongiorno e o Marco sempre tem a minha visita e falou: eu estou com essa dificuldade, eu não concordo com isso, se está errado, vamos resolver? Se resolve, show de bola. Não é assunto para o microfone. Se não resolve, microfone da CIA. Você sabe por quê? Meu compromisso não é com eles. Meu compromisso é com o público, é com a cidade, é com a região. E eu faço isso tendo consciência de que isso não dá prejuízo. Eu estou aqui, na direção da CIA diretamente, eu estou aqui há 350 meses. 350 meses quer dizer 350 PIs. Pagamentos mensais do poder público. Eu devo ter recebido 30, 40. Você sabe por quê? Eu não me submeto. A CIA não se submete. Nós não vamos ter patrão nunca. Seja quem for o prefeito, não vai mandar na CIA. Esse compromisso que a gente tem de defender os interesses da cidade custa caro. Tem um preço a ser pago. Eu pago com muito orgulho. Você sabe por quê? Porque todo esse momento político que a gente vive é porque eu fiz isso seguindo o exemplo de tantas outras lideranças que tiveram a coragem e o desprendimento de fazer esse enfrentamento, de mostrar que política precisa ser a capacidade de ouvir a todos. Quando um prefeito ganha eleição, ele não ganha a chave da cidade para fazer o que bem quiser. Ele é apenas o gerente de plantão da cidade. E Cianorte demorou demais para entender isso. Aliás, ainda tem dificuldade até hoje. E falando em legado, seus filhos seguiram caminhos diferentes, né? Engenharia, direito, psicologia. O que isso representa para você como pai, olhando tudo que você viveu no Maranhão, Brasília, né, da política ao rádio? Qual legado você deseja deixar para seus filhos e para a Cianorte? Olha, meus filhos têm uma formação política excelente. Porque com todo esse ambiente político que a gente vive, mas eles têm situações profissionais extremamente resolvidas. O mais velho, engenheiro, perito de aviação, o filho do meio, engenheiro, a filha mais nova, psicóloga. Mas eles perceberam também toda essa dificuldade que eu passei na vida. Eu acho que depois que eu estou em Cianorte, eu fui ameaçado de morte meia dúzia de vezes e a cidade sabe disso. Tá? Eu sofri uma invasão na CIA durante uma apuração com 10 pessoas armadas na porta. Tá? São coisas que a gente quase não entende quando a gente está falando disso em 2025. Mas isso aconteceu há poucos anos atrás.
Tá? O retrocesso era a marca registrada da forma que se fazia política aqui. Então, quando meus filhos resolvem ter uma participação política um pouco mais distante, isso me deixa aliviado, porque eles têm extrema consciência política. A minha filha, então, talvez seja a mais resistente com toda e qualquer causa social, até pela função dela. Ela é a psicóloga, atua na defesa de Maria da Penha, em todo esse cenário de defesa da mulher. Talvez ela seja mais contundente nos posicionamentos. Isso me deixa extremamente orgulhoso. Sinal que aquela sementinha que a gente tem que ter de boa formação, de boa índole, a gente conseguiu plantar. Mas a gente não faz só política disputando eleição ou participando de política. A gente faz política no dia a dia, conversando e formando opiniões. Na verdade, eu aprendi muito cedo no cursinho de SESI, que ninguém muda a opinião de nenhuma outra pessoa a forceps. Eu não mudo a tua opinião gritando com você. Se eu quero ter alguma chance de mudar a sua opinião sobre determinado assunto, eu devo te oferecer mais informações, porque a sua opinião sempre é um resumo das informações que você tem sobre cada determinado tema. Então, se você precisa de me dar ter outra opinião, eu preciso dar mais informações, para que aos poucos você construa uma outra leitura. E é esse entendimento que faz a gente perceber que a gente precisa trabalhar a nossa vida pessoal e a nossa vida política buscando sempre algo mais. Eu digo que a principal marca da minha personalidade é a busca incessante por conhecimento. Eu, com cabelos brancos, eu estou estudando IA. Você sabe por quê? Eu quero viver mais muito tempo e quero que o IA faça parte da minha vida. É essa necessidade, esse entender que conhecimento se esgota e que você precisa estar sempre renovando o conhecimento, as tuas áreas de interesse, a tua ambição por saber mais, precisa te acompanhar até o último dia da vida. Valber, você também atua em um portal digital de atualidades e opinião. O que te move nesse formato mais analítico e direto? E qual o papel desse portal no ecossistema da comunicação da região? Olha, nós temos os números absurdos, sabe? Para a gente que está em Cianorte aqui, a gente consegue ter uma pegada maior do que os portais de Londrina, Maringá, Cascavel, das cidades maiores. É claro, a internet não tem fronteiras, né? Claro que isso facilita. Mas nós temos algumas características que facilitam esse trabalho. Nós temos uma parceria com o UOL, que é a maior produtora de conteúdo da América Latina, e com a Euronews, que é a maior produtora de conteúdo europeu. Isso facilita a nossa vida. Mas agora, na segunda-feira, por exemplo, dessa semana, nós produzimos 41 matérias de capa, o que mostra que a gente tem realmente um nível de produção bem satisfatório. Detalhe, uma dúzia desse material é material de opinião. E isso é que nos deixa feliz, porque a gente não quer fazer imprensa no Ctrl-C, Ctrl-V. A gente não quer reproduzir fatos no nosso veículo. A gente quer gerar fatos, a gente quer leituras dos fatos. A gente quer traduzir para o nosso leitor o que de fato acontece, o que de fato representa cada coisa que acontece no esporte, na atualidade, na política, enfim. O grande desafio é esse, traduzir em contextualizar o que acontece lá fora para a nossa cidade, para a nossa região e para o nosso cidadão. Muito bom. Eu vou até usar de uma hipérbole aqui para você tentar entender como que é o Valber Guimarães, o Valbinho. É um gigante. Estou aprendendo muito aqui. Eu tenho certeza que você também deve estar gostando muito dessa entrevista. E já peço para que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam desfrutar de um conteúdo tão interessante. E nós vamos continuar aqui com o Valber. Ô Valber, e qual é aquela pergunta que ninguém nunca fez, mas você gostaria de responder? Olha, eu sempre tive essa questão de coisas duais na minha vida. Tá? Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, eu tinha 5, 6 anos, e eu vivi, minha mãe guardou por muito tempo uma redação minha de escola, tá certo? Em que eu dizia que eu queria ser engenheiro, porque a minha grande vontade era construir casas. E eu fui engenheiro por 15, 20 anos. Eu construí, 1.000 apartamentos, 1.500 apartamentos, Maringá, Curitiba, Bauru, Camboriú. Mas, na verdade, a minha verdadeira vocação sempre foi política. Eu sempre estive muito próximo. E sempre trabalhei política de uma maneira diferente. Tem um acordo familiar de militar na política, me mantendo distante do processo eleitoral. E a grande questão é o quanto isso me incomoda. Eu demorei demais para responder esse conflito, porque isso é uma situação que eu vivo pelo menos uns 15, 20 anos. E hoje a minha resposta é serena. A minha família tem razão. A minha vocação precisa estar expressa, a minha atitude e o meu compromisso com um caldo da política, com a cultura política. Esse é o meu compromisso, é aí que eu devo atuar.
Não é disputando a eleição, não é exercendo cargos, não é sendo nomeado para uma outra situação, que eu sempre rejeito esse tipo de indicação, mas essa talvez seja a resposta que eu nunca tive. Será que se eu tivesse, desde o começo, optado por uma carreira política, eu não teria tido mais êxito? Você quer que eu responda? Não. Pô, já resolveu. Não teria. Eu tenho vocação, mas eu não tenho talento suficiente para exercer política. E talvez não tenha nem a paciência suficiente para isso. Robert, nós estamos aqui caminhando para o final, mas eu gostaria de pedir para você, agora que você é um estudante de IA, né, que você informe aqui para a nossa audiência como acessar a CIA, como buscar a CIA, e que você também deixasse uma mensagem para a nossa audiência, para os jovens, para as crianças, para os idosos, para as pessoas que acompanham não apenas sobre isso, mas a CIA FM aqui por toda a região. Olha, as pessoas ainda têm aquela imagem lúdica do rádio, aquele radinho de pilha lá na cabeceira da cama. Isso alterou profundamente. O rádio, nas grandes cidades, é mais ouvido pelo celular, pelos aplicativos, tá? E, em segundo lugar, você sabe onde vai ser daqui a 2, 3 anos? Pela Alexa. Pela Alexa, acredite nisso, tá? As pessoas estão ouvindo rádio porque hoje é muito mais barato você comprar uma Alexa do que um aparelhinho de rádio. A Alexa você acha na loja da esquina. Então, você veja como as coisas estão em transformação. E o jovem precisa entender que o primeiro canal de comunicação entre ele e a sua cidade é o rádio, é o veículo local, é a TV local. Certo? Esses são os veículos que estão aqui próximos da gente, que retratam a nossa realidade, que mostram as nossas preocupações, os nossos interesses, as nossas demandas. Então é fundamental que o jovem que não tem essa cultura de rádio perceba que esse veículo vai continuar sendo importante a vida inteira dele. Toda vez que você tem uma dificuldade maior, tá? Você veja, toda vez que tem tragédia, qual é o grande elemento? O rádio. Toda vez que você tem uma dificuldade ou alguma coisa muito forte na tua comunidade, aonde você recorre? Ao rádio. E é preciso as pessoas entenderem que o rádio não é um veículo do passado. O rádio é um veículo que se transforma e que está cada vez mais presente na vida das pessoas. A gente continua nos últimos 30 anos com audiência oscilando entre 85% e 92%, 93% das pessoas que ouvem rádio todos os dias. Isso mostra que a gente tem a capacidade de se transformar. E é claro que eu tenho que estar convidando você para visitar o Bisbiroteiro, www.bisbiroteiro.com.br, até para visitar as colunas de política, e a CIA FM. Claro, fisicamente, se você estiver num raio próximo de Cianorte, ou nos canais digitais. CIA FM 959, é o aplicativo, facinho de baixar, CIA FM. Talvez você me dê a honra da sua audiência, o prazer de ter você no time que veste a camisa da CIA dia a dia. Valber Guimarães, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Sobre Isso. Foi uma honra, um prazer muito grande para nós receber você aqui. Você não sabe o prazer que eu tenho de estar aqui conversando sobre a minha história. Foi um grande prazer atender o convite de vocês. Foi uma grande honra estar aqui passando essa hora conversando contigo. Valber, mais uma vez, obrigado por compartilhar conosco aqui a sua história, a sua trajetória. Nesse momento de expansão da Rede TV Cinturão Verde, é um prazer maior ainda para nós compartilhar também esse passo que estamos dando com você, que é um grande parceiro na comunicação. E a sua trajetória mostra que comunicação é compromisso, é responsabilidade social e é, acima de tudo, um legado que atravessa gerações. Obrigado por dividir com o Cianorte, com toda a região, um pouco desse caminho que ajudou a formar o Noroeste, a Radiodifusão Paranaense e, é claro, tantas vidas. E a você que nos acompanha, muito obrigado por estar aqui. O que você aprendeu hoje caminha com você e o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde de Televisão. Você que nos acompanha já sabe que é tradição aqui no Sobre Isso trazermos cursos, ideias e inovação. E para você que não conhece ainda, nós temos o prazer de apresentar a Tapuer. E nós temos um case de sucesso para te contar, que é a história da Ivanilda, que por 3 décadas conquistou o seu desenvolvimento financeiro, trazendo sustento para sua casa através desse produto, que é a Tapuer, que certamente você conhece ou já tem aí na sua casa. Sabendo da importância de ter produtos
de qualidade em casa, como você já deve ter, você também tem a oportunidade de ter uma alternativa de renda imediata. Além disso, a marca Tupperware, que está no mercado há quase 5 décadas, oferece a oportunidade de ganhos extras e premiações para as vendedoras. Eu vou deixar aqui o telefone da Ivanildo para que você possa conhecer melhor essa experiência com os produtos Tupperware. Olha que peças maravilhosas! E tem a linha freezer, a linha micro-ondas e tudo com garantia de 10 anos. Não perca tempo e contacte já! Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família. Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da Família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações. Rádio Ascioli FM 102.9. Estamos de volta aqui no Sobre Isso, já no finalzinho do ano, e tem anos que passam e tem anos que pesam, anos que a gente carrega dores e que nem sempre são nossas. Repete padrões sem perceber, engole emoções para dar conta da rotina, da família, do trabalho, da vida. E é isso. Quando o fim do ano se aproxima, esse peso aparece com mais força. A maioria das mulheres reconhece esse cansaço e costuma buscar ajuda. Já muitos homens seguem tentando resolver tudo sozinho e em silêncio. E muitas vezes são justamente as mulheres que percebem primeiro. O marido, o pai, o filho, o irmão, que está sobrecarregado, distante, adoecido emocionalmente. A nossa convidada de hoje volta sobre isso para falar sobre esse momento de virada, de encerramento de ciclos, de conexão com a própria história, para mulheres e também para homens que precisam de cuidado, mas nem sempre sabem por onde começar. E nós vamos falar aqui com a Patrícia Teixeira Oliveira Piornedo, terapeuta holística, mais conhecida como Paty Teixeira, retorna ao programa para falar sobre constelação familiar e empresarial e sobre um encontro presencial que acontece agora em dezembro aqui em Cianorte. Um convite para quem sente que é hora de soltar o que pesa e muitas vezes um convite feito por quem ama. Paty, muito bem-vinda aqui ao Sobre Isso. É um prazer receber você aqui novamente com um tema tão importante que vale a pena fazer um segundo programa, né, Paty?
Muito obrigada, Josi. É uma honra estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. E sim, é um tema tão importante, né? Falarmos sobre esses pesos que nós carregamos. Chegando no final do ano, um fechamento aí de ciclo, né? É importante olharmos para isso, para iniciarmos um novo ano mais leves, mais... Reorganizar para recomeçar. Exatamente, arrumar a casa para começar um ano com o pé direito, né? É isso aí. Ela já passou pelo Sobre Isso, contando a sua trajetória de transição, cuidado e reconexão. Hoje, a terapeuta holística Patrícia Teixeira Oliveira Piornedo, mais conhecida como Paty Teixeira, retorna ao programa para falar sobre um encontro especial de constelação familiar e empresarial que acontece agora em dezembro em Cianorte com inscrições abertas. Um convite para quem sente que o ano foi pesado, que carregou demais e deseja encerrar esse ciclo com mais consciência, leveza e alinhamento. E você que está nos acompanhando aí, já vai lá no YouTube, procura a entrevista com a Paty, que foi maravilhosa, e a gente vai dar sequência aqui, não perca essa entrevista e compartilhe com os seus amigos que vai ser excepcional. E a gente começa essa conversa falando de algo que para muitas pessoas ainda parece distante ou até difícil de explicar, mas que na prática toca situações muito reais do cotidiano. Relações familiares difíceis, padrões que se repetem, cansaço emocional sem causa aparente, conflitos que atravessam gerações e acabam se manifestando na vida adulta, nos relacionamentos, na criação dos filhos, no trabalho e até na forma como nos colocamos no mundo. A constelação familiar surge justamente como um caminho para olhar essas histórias com mais consciência, respeito e acolhimento, trazendo à luz o que muitas vezes ficou silenciado ao longo do tempo. Para começar essa conversa de forma simples e acessível, eu quero te perguntar, Paty, para quem nunca ouviu falar ou ainda tem dúvidas, o que é constelação familiar e por que ela pode fazer tanto sentido na vida de tantas pessoas, especialmente mulheres e mães? Josi, a constelação familiar é um método terapêutico que visa justamente trazer à tona coisas que estão ocultas, que nós não sabemos nomear, padrões que se repetem, ciclos, né, ou crenças limitantes que nós temos, e isso vai passando de geração em geração. Então, com a constelação, isso vem à luz. Aquilo que está à raiz, a causa do que você repete, a constelação vai trazer à tona para que você possa olhar, para que você possa honrar a sua história e ter leveza. Para viver com leveza, você precisa olhar para a sua história e poder reconhecer aquilo que te traz dores, aquilo que te traz sensações de traumas na infância, por exemplo. A constelação vai ajudar que isso emerja e você olhe para isso para ser transformado. É claro que aí é no âmbito emocional, né? Mas é como se fosse, tipo, se a pessoa está sentindo uma dor de cabeça e fica tomando um medicamento para dor de cabeça, mas não procura fazer uma radiografia, um eletro, para entender o que causou aquilo, e de repente está ali com uma doença grave, mas não procura entender, fica medicando por cima, tentando dar um jeitinho. Isso. Aí no caso é no emocional, a pessoa às vezes tenta dar um jeitinho, ou dar uma desculpa, uma justificativa, mas não busca o que trouxe realmente aquele problema, aquela situação. Isso, exatamente, a causa daquilo. Muitas vezes até a pessoa até fez exames, a pessoa até fez algum tratamento e mesmo assim aquela dor insiste, aquela dor permanece. Então aí tem algo a ser olhado. Que é o emocional. Exatamente, tem alguma raiz que a constelação ela olha para o sistema familiar. O que tem ali por trás que são passados de geração em geração, não só para o indivíduo como pessoa. Tem mas os antepassados. Isso, tem algo que vem lá de trás. Esse é o papel da constelação. Quando você atende no fim do ano, o que mais aparece, tanto em mulheres quanto nos homens? Cansaço, culpa, frustração ou aquela sensação de que faltou algo? Josi, na verdade, as pessoas me procuram e muitas vezes elas nem sabem nomear a dor que estão sentindo. É algo tão profundo, é uma dor tão difícil dela conseguir enxergar que ela não sabe nem nomear. Então tem sim muita culpa, muita sobrecarga, é um pouquinho de cada coisa. E aí a gente olha para isso para que
a pessoa consiga realmente entender de onde vem. E as mulheres costumam falar mais, né, sobre esse peso. Há muitos homens que mostram isso de outras formas. Quais diferenças e semelhanças você percebe na forma como as mulheres e os homens expressam esse cansaço emocional? Nós aprendemos desde criança a não sentir, principalmente os homens, né? Aquela famosa frase, homem não chora. Não pode ser fraco. Exatamente. Então, eles têm uma maior dificuldade em poder mostrar os seus sentimentos, as suas dores, as suas emoções. E nós, mulheres, já somos mais abertas, nós conseguimos falar um pouco mais, mesmo tendo também muita coisa guardada, né? Guardada ali da infância, muita coisa que nós também carregamos, e isso vem para a fase adulta com muito peso e muita carga. E você que está aí do outro lado sabe disso, que essa é uma realidade nossa, né? Muitas mulheres acham que precisa dar conta de tudo, da casa, dos filhos, do trabalho, do emocional da família inteira. E de onde vem esse peso que recai tanto sobre as mulheres, Fati? Nós aprendemos na infância que temos que dar conta de tudo, que somos fortes, que muitas vezes a instabilidade da nossa família, dos nossos pais, irmãos mais velhos, essa instabilidade emocional faz com que a criança tenha que controlar coisas, tenha que dar conta das coisas, ou então é aquela famosa frase, fica quieto para você não atrapalhar, né? A criança, ela sente que ela está causando um peso para os pais. Então, para ela ficar quietinha, para ela sentir que ela é amada, ela tem que fazer coisas. Corresponder a expectativas. Isso, né? Exatamente. Tá sempre tendo que ajudar, fazendo alguma coisa. Às vezes, as responsabilidades de um adulto recai sobre essa criança. Então, ela tem que adultecer muito rápido. E isso vai carregando até a vida adulta. E chega na vida adulta, isso não foi olhado, isso não foi trabalhado nessa criança, que hoje é um adulto. Então, imagina a sobrecarga que ela traz. Aí tem mais o companheiro ou a companheira, os filhos, que geralmente você se culpa por também não estar conseguindo ali ter uma mente voltada para o seu filho. Então, além dessa sobrecarga para a vida da infância, tem toda essa vivência. É um acúmulo do mundo adulto que se acumula, exatamente. Ao mesmo tempo, os homens, eles aprendem muito cedo, né? Eles aprenderam que precisar ser forte, resolver, não demonstrar fragilidade. O quanto esse silêncio também adoece? Muito, né? Hoje em dia nós vemos como o burnout, como está uma coisa tão quase normal as pessoas sofrerem um burnout. Os homens também, eles descarregam um pouco na bebida alcoólica, né? Que aí é uma fuga. Ou tomam um remédio para dormir, para poder relaxar, para poder ter um sono digno, para poder acordar no outro dia, mas aí também tem que tomar um remédio para acordar. Então, assim, quanta sobrecarga que essa pessoa vai levando, e aí chega... Entrando em ciclos e ciclos. E chega no final do ano, não é só porque é o final do ano, é um fechamento de ciclos. É tanto peso que carrega por tanto tempo, e aí chega nessa época, a pessoa já está tão pesada, está com tanta sobrecarga, que não consegue olhar para essa história, tantas coisas que ela precisaria estar cuidando de si primeiro, para depois conseguir nos outros relacionamentos, ter uma leveza, conseguir ser presente, né, nos outros relacionamentos. Tá sobrecarregados tudo isso. Em ambos os casos é comum as pessoas acharem que falta força, quando na verdade existe peso demais para uma pessoa só carregar. A pessoa, na verdade, é uma exaustão, né, Josi? Não é força que falta, ela está exausta.
Ela já não tem mais. Não falta força, sobra carga. Exatamente, é muito peso e precisa ser olhado, né? A gente precisa olhar para nós, para também depois eu conseguir olhar para o todo. E ao contrário, o que nós fazemos? Nós tentamos cuidar do todo e nunca olhamos para nós. Principalmente as mulheres, elas querem dar conta de tudo, porque foi isso que foi aprendido lá na infância, né? Eu dou conta, não, eu não estou cansada, eu estou cansada, mas eu vou conseguir, vou ter que conseguir. Exatamente. Porque se ela para um pouquinho também, ela sente culpa. Como se ela não estivesse fazendo nada, né? Então, assim, é tanta sobrecarga que ela precisa primeiro olhar para ela, para depois ela conseguir olhar para o todo. Como uma pessoa consegue perceber que aquilo que ela vive hoje não é apenas uma escolha pessoal, mas algo que vem da história familiar? Exatamente essa sobrecarga. Quando você percebe que você está cansado, mesmo descansando, quando você percebe que a sua mente está pesada, tudo vira um peso. Você ir ao mercado vira um peso, você levar os filhos na escola vira um peso, ou até situações que se repetem várias vezes. Então, por exemplo, eu prometi para mim mesmo que não vou mais gritar com os meus filhos, mas daqui a pouco você se pega gritando. Então, isso é um padrão repetitivo. O padrão é um impulso. A pessoa, ela faz no automático. Ela não consegue pensar, parar e daí sim tomar alguma atitude. O padrão é quando algo automático já acontece. Então você percebe que você está carregando alguma coisa. Não é planejado, simplesmente vem. Já está, parece que instalado ali. Isso, exatamente. Ô, Paty, que comportamentos você mais vê em mulheres que aprenderam cedo a se responsabilizar por tudo? Elas não conseguem pedir ajuda. Nunca delegam um trabalho, sempre elas que fazem, elas que tomam conta, elas que dão um jeito, elas que fazem tudo. Então, além disso, né, dessa questão delas não conseguirem delegar, sentem culpa, como nós falamos, né? Se eu descansar um pouquinho, eu sinto culpa. Eu não posso, eu tenho que estar ali. Não posso parar. Não posso. Ou eu estou fazendo alguma coisa na minha casa, eu estou fazendo alguma coisa para o meu marido, para os meus filhos. Eu não consigo parar. Ou eu estou no trabalho. Então eu me sinto culpada se eu descansar. Outras situações também, quando a mulher explode. Qualquer atitude que ela tenha no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, com os filhos, ela tem uma explosão. Isso quer dizer que ela está realmente tomada de um sentimento que muitas vezes vem lá da infância. E aí, qualquer coisa que acontece é um gatilho para estourar. Para estourar e levá-la mesmo nessa emoção que vem lá da infância, que não conseguiu ser trabalhada, que não conseguiu ser olhada. E nós estamos aqui falando das mulheres, mas os homens também precisam entender, né, se entender emocionalmente. Ô, Paty, nos homens, que tipo de comportamento denuncia que eles estão guardando algo que pode ser uma repressão emocional? Josi, geralmente eles estão desconectados, eles não conseguem se conectar com a própria companheira, com os filhos, eles estão sempre, parece que no mundo da lua, muitas vezes também dores no corpo, ombros pesados, a lombar. Eu recebo muitos homens que têm problemas de dores físicas, né, joelho, ombro, tensão na lombar, e isso é algo, a doença, ela não é uma coisa ruim, parece que é ruim, mas ela é uma mensagem de que algo não está bom. Então, quando essa dor continua ali latente, tem que ser vista de alguma outra forma. Não, mesmo que já tenha feito exames, né, checou tudo. Porque é sintoma, né, não é causa. Isso, normalmente é uma somatização do emocional. Isso, exatamente. Outros também acabam se controlando no álcool, né? Tendo aí uma vida meio que num dia a dia. E isso se estende a outros vícios também? Também.
no geral. Que se torna uma fuga. Isso, que seria uma fuga mesmo, porque como eles têm essa questão de não poder demonstrar, né, não pode mostrar a emoção porque eles são fracos, eles acabam tendo escapes de outras formas diferentes de nós, né? A gente coloca um pouco para fora, a gente consegue gritar. A mulher tem mais facilidade para expor o que sente, né? E busca também ajuda, né, Josi? Nós conseguimos ir mais em busca dessa ajuda, porque também a nossa casa, você pode perceber, os ambientes, eles giram em torno da mulher, né? Então, se a mulher está bem emocionalmente, o marido vai estar bem, os filhos vão estar bem. Isso é uma coisa assim que ela consegue realmente organizar tudo ali. Por isso que ela precisa estar bem emocionalmente. É verdade, é muito importante ter esse cuidado, porque realmente permeia, né? Sim. Por toda a casa. E mesmo que ele também tenha suas dores, depois que ela está olhando para ela, conseguindo ali se trabalhar, ele acompanha. Acaba sentindo também, né, aquela diferença. E para quem nunca participou, o que acontece na prática em um encontro de constelação familiar? Nos encontros de grupo, as pessoas que representam, por exemplo, você vai fazer uma constelação comigo em grupo. Você traz a sua questão. A Josi quer olhar para quê? Alguma dor, algo que trava a sua vida. Então, nós duas vamos saber o que é a sua questão, mas as pessoas que estão lá não vão saber de nada e também não vão saber quem vão representar. E isso acontece de forma que cada representante sente no corpo as emoções, sente no corpo sintomas, dores, e ela vai demonstrando ali, como se fosse realmente um teatro. Ela vai demonstrando aquilo que cada representante... Uma pessoa que não me conhece, ela consegue sentir a emoção daquilo que eu vivi. Sim, dos seus pais, se caso forem eles que forem entrar, né? Ou de um filho, ou do companheiro, da companheira. Então, quem entrar na constelação ali da sua família, o representante, ele vai ter essas emoções. E assim emerge aquilo que você precisa olhar. E também tem a constelação de bonecos, que aí é individual, e eu sinto nos bonecos que estão representando você e as pessoas da sua família aquela emoção, aquela energia. Tudo aparece ali para que seja visto e transformado realmente. Paty, é muito forte isso que você está falando, muito emocionante. Eu imagino quanto deve ser, né, presencial, estar lá para sentir, participar de tudo isso. Ô, Paty, o que você percebe que impacta mais as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres, mesmo quando eles chegam lá mais contidos, resistentes, o que mais mexe com as pessoas de um modo geral? Quando eles olham para os pais, algo que tem ali uma dor, um trauma, e também para sua criança interior. Isso mexe muito, tanto com homens quanto com mulheres, olhar para essas dores da infância. Trazer à tona para esses sentimentos. Isso, para esses traumas, né? Isso mexe muito. Ô, Paty, fala uma coisa, e a constelação, ela exige exposição emocional ou ela respeita o tempo, o espaço, o limite de cada pessoa? Não, é totalmente respeitado. É um ambiente seguro, é um ambiente que as pessoas são acolhidas, porque todos estamos lá para ver uma dor. Então, é respeitado o seu tempo, o seu espaço. É olhado para essa dor com muito carinho. Sim, com certeza, com muito acolhimento. E depois de uma constelação, a pessoa sempre tem um respaldo ali, ela não sai para a vida sozinha, ela tem um apoio. Paty, esse é o último encontro do ano. Por que o fim do ano é um momento tão forte para constelar e encerrar ciclos? Que tipo de pessoa mais se beneficia desse encontro? Quem está perdida, quem está cansada ou quem sente que precisa se reencontrar, mesmo sem saber exatamente o porquê? Josi, o final do ano é um fechamento, né? É um fechamento de ciclos. E para nós iniciarmos um novo ano, nós precisamos deixar aquilo que está pesado demais, aquilo que já não tem mais
significância na minha vida, deixar esses pesos para trás, olhar para aquilo que realmente é seu e levar consigo só o que é seu. Então, o final do ano é um fechamento para que a pessoa entre num novo ano mais leve, com mais harmonia. Todo período do ano é importante para fazer a constelação, mas aproveitando o final do ano, já começa o ano com tudo do 0 a 0. Isso mesmo. Josi, sobre as pessoas, né, a pergunta que você me fez, quem se beneficia da constelação? Na verdade, todas as pessoas se beneficiam, principalmente aquelas que estão mesmo sobrecarregadas, que estão carregando ali histórias que você percebe que repete, né? Vive uma situação, aquela história aparece de novo, mudam as pessoas, mas está ali, a mesma dor se repetindo. Então, para essas dores físicas e emocionais, Paty. Dores físicas e emocionais. E se você pudesse falar agora diretamente com uma mulher que sente o ano pesado e com um homem que acha que precisa dar conta de tudo sozinho, o que você diria para cada um deles? Olha, a primeira coisa que eu diria é assim, para um pouquinho, respira, coloca a mão no peito, sente esse ar entrando verdadeiramente, expire, sente esse ar saindo, para você primeiro se conectar com você. E quando você está com... Você não precisa chegar no fundo do poço, você pode olhar para isso antes. Nosso corpo, ele dá sinais. Se é uma dor física, ou algo que você percebe que tudo te remete a um choro, vem um choro de repente. Então tem alguma coisa ali, tem uma emoção que não está sendo vista. Tem algo que não está sendo visto e está pedindo para ser olhado, né? Então, olhar para isso, sabe? Conseguir se reconectar com você mesmo primeiro, para depois conseguir dar conta do resto. Quando a gente olha para a gente, consegue ali se aliviar, você consegue dar conta, não fica tudo pesado. Nós estamos indo para o final aqui. Paty, muito obrigada pela sua participação aqui no Sobre Isso. Já convido você a procurar a entrevista da Paty aí no YouTube e recomendo a você que transmita essa entrevista para muitas outras pessoas, que eu tenho certeza que você vai fazer um bem enorme. Muito obrigado, Paty. Eu que agradeço, Josi. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho para que as pessoas tenham uma vida mais leve, para que consigam viver com harmonia. É sobre isso. Talvez seja sobre reconhecer o que pesa, olhar com mais honestidade para a própria história e entender que nem sempre você precisa carregar tudo sozinho. Cuidado emocional não é fraqueza, é responsabilidade com a própria vida, com a família, com os relacionamentos e com tudo aquilo que a gente constrói ao longo do tempo. Eu agradeço a Paty mais uma vez por voltar sobre isso e por conduzir esse trabalho com tanto respeito, tanta sensibilidade e consciência. E a você que nos acompanha, mulher ou homem, que este fim de ano seja também um convite ao cuidado, ao encerramento de ciclos e ao começo com mais leveza. O que você aprendeu hoje, caminhe com você. O Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde de televisão.